Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Como estão vocês? Nós trocamos o nosso horário, agora o nosso horário não é mais às 19, agora o nosso horário é às 20. É, vamos começar a nossa live, vamos falar de um tema. Oi, Solange, oi, Betânia, que bom ver vocês aqui. Boa noite, Jair. Boa noite, pessoal. Que bom ver vocês por aqui. Boa noite, Rosana. Olha que coisa boa. Sabe que eu já tô gostando. Boa noite, Evandro. Já sinto saudades nas semanas de falar com vocês. Boa noite, Edna. Edna, eu converso com ela quase que diariamente. Que coisa boa ver vocês por aqui. Boa noite, Noel. Boa noite, Rafa. Vão chegando, vão entrando. A nossa live hoje vai ser transmitida aqui da minha casa, porque eu vim da empresa voando, eu vim do escritório voando para ser transmitida aqui da minha casa. Vocês talvez vão ouvir um barulhinho de cachorro e tal, mas não deem bola, não deem bola. Como é que vocês estão? Vamos falar de um assunto mega, mega importante, que é a PL 2630. E eu vou trazer alguém aqui maravilhoso para falar com a gente. É um advogado criminalista, presidente do Ibraju. Ele tem aí uma visão dessa PL bem legal. Ontem eu tive o prazer de conversar com ele, ontem à noite. Nós estávamos num evento juntos e trocamos uma ideia sobre a PL e o que ela vai ser. O que eu quero combinar com vocês? Pessoal, mande... Boa noite, Flávio, chegou! Mandem um aviãozinho para as pessoas que vocês acreditam que essa live vai ser importante. Porque as nossas lives de quinta-feira, o Descomplicando Imposto, é para vocês tirarem dúvidas, vocês têm que votar o próximo assunto, qual é o assunto que interessa a vocês na próxima quinta-feira. Tudo isso vocês é que vão decidir. Eu quero sobre um assunto sobre MEI, eu quero um assunto sobre Simples Nacional. Nós temos até a Carol, que se disponibilizou, ela é contadora do grupo, ela tá no meu Instagram, se disponibilizou de conversar com a gente também. Então, quem vai tomar todas essas iniciativas de qual tema na caixinha é vocês. O que tiver, que vocês tiverem dúvidas, a gente traz uma pessoa especializada, também, além da minha visão, outra pessoa especializada para conversar com vocês, para tomar toda essa iniciativa aí, até mesmo para vocês terem duas visões, não somente a minha. Mas mandem aviãozinho para quem vocês quiserem. Querem tratar sobre agro, que nem nós tratamos, a primeira live foi sobre agro, teve muita aceitação. Também podemos trabalhar sobre agro, micro, MEI, e o imposto que vocês quiserem, aqui nós vamos tratar e vamos conversar sobre isso. Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o projeto de lei, que é a tão PL 2630, que é a PL das fake news. Então, se vocês tiverem alguma pergunta já coloquem aqui, a gente já vai tomar base, a gente já vai tirar as dúvidas de vocês sobre essa PL. O Dr. Christian deve estar chegando por aí. Assim que ele entrar, ele me dá uma cena aí que eu te chamo, Cris, para te entrar e conversar com a gente aqui, te apresentar, porque ele tem uma visão bem interessante também sobre essa PL. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas essa PL ela foi para votação e foi suspensa a votação dela. Ela não teve prosseguimento. Olha aí, ó, o Dr. Cris está na área. Vamos convidar ele, então, para entrar aqui, até para nós trocar uma ideia juntos, para vocês terem uma visão nossa dessa PL e o que ela vai interferir aí na nossa... Vamos convidar ele. Pede para participar aí, Cris, para me te aceitar aqui. Vamos ver se eu consigo te convidar aqui nesse meio tempo. E aí tu já entra junto também. Vamos convidar o Dr. Christian, um criminalista que é dos ferrenhos, como eu digo. Vamos esperar ele entrar.
Vamos ter uma conversa boa hoje, uma conversa meio polêmica, mas vamos lá, vamos conversar. Olá, doutor Fala, Cris, boa Karina! Boa noite. noite, boa noite. Estou um pouquinho sem voz, mas vai dar para a gente fazer tudo, falar, conversar aí sem nenhum problema. Que legal. Coisa boa. Eu estava guardando aqui, vendo o teu público aí, que legal, o pessoal interagindo, o pessoal perguntando. E eu sou que nem tu, né, Karina? A gente faz mil coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui no happy hour da OAB, pedi licença pro pessoal para fazer a live. E sem voz também, mas vamos com tudo, E né? amanhã tu tem palestra Amanhã também, tem né? palestra também lá na psicologia aí da Católica aí de Pelotas. Vamos lá, vamos indo, vamos, né? Eu Te até te perguntei, apresenta para esse eu povo aí, perguntei te antes até apresenta. para Karina. Primeiro eu tenho que falar desta mulher aí, empreendedora, guerreira, que não se deixa, né, intimidar, né? Então, eu até, Karina, eu tô um pouco sem voz e tal. Não, vamos, vamos fazer. Então, é assim que eu gosto também. Gente, meu nome é Christian Carvalho, sou advogado, atuo na área criminal e na área empresarial também. E tem algumas... a Karina me propôs esse desafio, porque é um desafio falar de um projeto de lei, né, Karina? Porque nós não temos É. ainda um parâmetro, né? Até ele foi suspenso, inclusive, né? E é motivo de muita polêmica, né? E para todos os lados. Então, a minha missão aqui vai tentar esclarecer um pouco, né? E não trazer uma opinião fixa, né? Trazer algo pronto, até porque nem eu tenho essa informação, mas trazer alguns elementos para fazer instigar o pensamento, instigar, né? Trazer mais dúvidas do que trazer mais perguntas do que respostas, porque eu penso que é assim que a gente constrói um pensamento crítico, né? Então, estou à disposição aí. Vamos em frente. O doutor Cris, ele é um criminalista que eu gosto bastante dele. Nós temos uma longa jornada aí de conhecimentos juntos. Ele começou na engenharia, né? Cursei 4 anos de engenharia mecânica naval, olha só, né? Nada a ver comigo. Imagina, e aí se apaixonou pelo direito e veio trabalhar com o direito. E eu me identifico muito com ele porque nós somos uns incomodados. Não É. aceitamos qualquer posição, qualquer determinação. Mas, Cris, vamos conversar com o povo e eu quero que vocês aí acompanhem o Cris também nas redes sociais dele. Ele traz bastante informação no Instagram. Depois tu coloca aí, Cris, teu Coloco. Instagram para eles te Vou botar aqui. acompanharem. Porque o Cris, ele tem todo um viés, todo um pensamento diferenciado e vai mais ou menos na minha mesma linha. De não se conformar com uma decisão só ou com uma posição. Temos vários pontos de vista e respeitamos os pontos de vista de cada um. Nós não precisamos concordar com tudo, mas nós podemos discordar da posição um do outro, no entanto, com respeito e com sabedoria, filtrar o que é melhor. Mas eu quero saber de ti, Cris, o que tu acha desta PL 2630? Qual é a tua visão se ela fosse aprovada? Bom, primeiro, Karina, a gente precisa trazer um pouco de como isso surgiu e como, né, o deslinde dessa situação e as minhas preocupações acerca de se esse projeto fosse aprovado hoje. E a minha preocupação é que, da mesma forma, se nós não tivermos nenhuma regulação. Então, eu tenho que trazer um pouco, é difícil... Dos dois, sim. Dos dois lados. Bom, se nós analisarmos, tá? Eu peguei uma reportagem aqui do Google, tá? Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, a reportagem de 13 de agosto, tá? De 2022, do ano passado. Tá? E o Google traz a seguinte situação, tá? Isso lá nos Estados Unidos. O Google foi condenado a pagar 200 milhões por enganar consumidores lá na Austrália. Não foi nem nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos tem uma repetição de uma multa que o Google levou lá nos Estados Unidos. Mas esse daqui é da Austrália. O que sinteticamente aconteceu com o Google? Né? Se observou que o Google estava manipulando preços e quando nós fazemos aquela questão de shopping tudo, ele filtra pelos mais baratos. E nessa oportunidade o Google estava manipulando ali dados e o algoritmo para que aparecesse não os mais baratos, os produtos mais baratos, e sim os produtos não tão em conta, né?
Então, ele não fazia um bom filtro. Bom, a partir daí, isso foi lá em 2021 e tudo mais, nós já conseguimos imaginar que o algoritmo ele não é ingênuo. Então, nós temos que ter essa ideia em mente. Então, por exemplo, hoje as redes sociais, elas são os rankings de entrega desse conteúdo são aqueles conteúdos que mais viralizam, que as pessoas mais se interessam. E não necessariamente o que realmente é verdade, o que realmente é mentira, sim, ou alguma informação. Então, nós precisamos ter em mente por que esse algoritmo funciona da maneira que funciona. Bom, a partir daí nós já sabemos que em um país com uma democracia plena, que é os Estados Unidos, que é a Austrália, já impuseram, opa, peraí, esse algoritmo já não é tão confiável assim e nós precisamos fazer algum tipo de regulação. Sim. Bom, a regulação, né, Karina, está presente em todos os cenários da nossa vida. Hoje nós não podemos fazer absolutamente nada sem uma regulação. Nós somos advogados, temos uma OAB que regula a nossa atividade. E passo a passo, né? Tivemos uma palestra sobre marketing jurídico recentemente, inclusive foi recebida de forma muito boa pela Jovem Advocacia, que saiu um novo provimento. Bom, enfim, o que eu quero dizer para vocês Sim. é que existe regulação. Bom, aí vamos para o projeto 2630. Tudo começa da maneira que ele foi criado. Como que foi criado isso? E por que foi criado? E das pessoas que lá colocaram esse projeto e tudo mais. Bom, ele começou na época do presidente Bolsonaro, foi até o senhor deputado Alessandro Vieira que começou esse projeto lá em 2020, e é um deputado do Cidadania. E nós podemos entender que já havia uma preocupação acerca dessas situações. Tá, mas é só o Brasil que quer fazer isso? Não. A Austrália tem um projeto muito parecido com o Brasil, eu penso que até foi motivo de inspiração. Os Estados Unidos têm uma regulação também acerca das redes, mas é muito mais liberal, né, até pelo viés do país. A Europa tem uma preocupação acerca disso, só que a grande verdade ninguém sabe como fazer. Por quê? Não sabe como fazer. Porque aí nós esbarramos lá na liberdade de expressão, na liberdade de pensamento, na liberdade artística e uma série de situações. E como que nós vamos colocar uma situação dessas como alguém que seja detentor da verdade? Aí é que mora o perigo, que nem diz a música, né? Aí é que mora o perigo. Como é que eu vou dizer para alguém que aquilo ali é verdade ou mentira? Claro que tem situações que são muito claras, mas na época da pandemia nós podemos até dizer que a ciência tinha um lado, médicos também, cientistas tinham posições contrárias, e se escolheu uma verdade que a vacina era a melhor solução. E naquele momento, né, os países se movimentaram e tudo mais, seja por movimentos capitalistas dos laboratórios, mas disseram que a verdade era tomar vacina. Hoje nós já descobrimos que a vacina não era tão lá essas coisas, e já tem uma situação acerca de que, não, só um pouquinho, vamos colocar um freio nessa vacina, porque, olha, aquilo lá que a gente imaginava não é bem assim. Então, a partir do momento que a gente detém, é claro que nós temos que ir pelo lado da ciência, se a ciência está dizendo isso, bom, temos que seguir isso, porque o único respaldo que nós temos é a ciência ainda, nós não temos. Prefere acreditar no tio do Zap ou no cara do laboratório que fez 30, 40 pesquisas, ainda que essas pesquisas não sejam tão confiáveis? Bom, eu prefiro ainda confiar na ciência, ainda com todos os problemas que ela tem. Bom, a partir dessa análise e de escolher quem é que é o detentor da verdade, nós temos um projeto de lei que agora, com o novo governo, foi encabeçado aí pelo o ministro que foi ministro dos esportes, etc e tal, que continuou lá, já retirou texto, voltou texto. Eu tenho as duas alterações aqui desse projeto, que eu vou mencionar para vocês, que esbarram justamente na liberdade de expressão. E tem alguns pontos, Karina, e aí o meu compromisso é com a técnica e com a verdade. Tem alguns pontos que me agrada. Eu li o projeto, né? Eu também gostei. Eu acho que é necessário, tá? Eu concordo que é necessário. Eu frisei alguns pontos aqui, né? Que, por exemplo, quem é que quer, tá, uma internet com desinformação e que tem bots, né, robôs, né, disseminando situações falsas? Claro que eu queria uma internet livre dessas questões, mas o problema é que quando eu entrego para alguém uma chave que diga, olha, a partir deste momento isto será tudo regulado
E quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira somos nós. E aí tu começa a desconfiar. É a mesma coisa se nós tivéssemos políticos honestos, se nós tivéssemos um judiciário perfeito, uma Câmara de Deputados maravilhosa, eu não teria nenhum problema nisso. Pelo contrário, vamos aprovar, e é para hoje, é necessário. Só que eu me preocupo, eu lido com o judiciário todos os dias, lido com o STF todos os dias, não que eu litigue, eu tenho 2 ações no STF, né? Mas quem sou eu, né? Aqui do interior, um advogado, né, que litiga, né, para a nossa comunidade, não a comunidade dos marajás, né, desse Brasil, né, que agora mesmo tem uma ação do Collor sendo julgada, né, no STF. Eu não sou advogado dele. Né, ele tem contato direto com esses ministros, eu não tenho. Né, mas eu fico pensando, eu não confio completamente no nosso judiciário, eu não confio completamente na nossa política, eu não confio completamente quem vai julgar o meu processo, porque, por ser advogado, eu trabalho com ilegalidade todos os dias. Eu trabalho com violações de direitos humanos todos os dias. Quando eu vou até o presídio, eu vejo uma violação de direitos humanos escancarada na minha frente, todos os dias. Então, da mesma forma, eu não confio naqueles que estão dizendo que aquilo é verdade ou é mentira. Eu preciso fazer uma pesquisa muito profunda para formar a minha própria convicção, porque as fontes não são seguras. E aí, a partir do momento que nós temos os veículos de informação sendo, inclusive, barrados pelo próprio Elon Musk no Twitter, né? Ele responde com um emojizinho de B, né? Ali dizendo que aquela informação é falsa, né? Nós temos que nos preocupar. Mas o projeto, ele em si, eu lendo o projeto e vendo as situações, ele é bom. O que me preocupa justamente é a forma de aplicação e essa questão de lado, né? De que lado nós estamos? Hoje nós estamos numa situação muito polarizada e que toda posição, né, que nós tomamos, se eu disser aqui, por exemplo, que eu sou a favor, vão dizer que eu sou de esquerda. E se eu disser completamente, se eu disser assim, não, isso não pode acontecer, eu sou bolsonarista. Ou sou lulista ou sou bolsonarista. Ou é um ou é outro. E então fica muito difícil. E nos órgãos, no judiciário, na Câmara, está assim também. Então, basicamente, nós estamos presenciando situações muito delicadas no âmbito da política e das decisões judiciais. Tivemos agora o Dallagnol, que foi cassado pelo TSE. Conversávamos sobre isso ontem. Exato. E, de certa forma, o que ele fez, caberia 2 entendimentos. Tá? 2 entendimentos muito claros. Mas escolheram, né, um voto raso, né, muito superficial, em menos de 3 minutos, cassaram o mandato de um deputado que tinha quase 400 mil votos no Brasil. Que se um dos mais votados. Um dos mais votados. Né? Então, nesse sentido, eu fico pensando, será que, a partir do momento que houver essa escolha de lado, eles não vão escolher, basicamente, a critério deles? Porque muito se fala no direito, se eu preciso, justamente, pensar numa decisão final e após fundamentar, ou é justamente o contrário, que eu preciso fundamentar para decidir. E eu acredito nessa segunda hipótese. Nós precisamos, o direito, ele é, querendo ou não, baseado em princípios e situações muito claras do ponto de vista de quem opera o direito. Mas eu percebo, infelizmente, situações que estão completamente ao contrário. A decisão é tomada e, a partir daquele momento, o julgador, ele basicamente fundamenta a decisão que ele queria. E nós vemos decisões como essa. O próprio inquérito das fake news, ele é uma bizarrice jurídica, que o STF convalidou, disse que era legal. E quem é que é o detentor da informação? O STF. Quem é que é o intérprete da Constituição? O STF. Aí vocês vão dizer, tá, mas tem que acabar com o STF? Não, pelo contrário. Seria um caos muito maior do ponto de vista democrático. Nós temos um STF ruim, mas ainda nós temos um STF. Então, para fazer melhor do que nada. Exatamente. A pessoa fala, porque eu quero intervenção militar. Gente, olha a quantidade de situações que ocorreram no próprio governo Bolsonaro, antes do governo Bolsonaro, na própria ditadura, os escândalos que aconteceu no âmbito militar. Então, não adianta trocar e substituir, porque as pessoas que irão substituir não são santos também. Nós não vivemos numa situação
né? Quem fala muito isso é o Karnal, né? O filósofo conhecido, que não existe uma política apodrecida de uma sociedade santa, né? Nós somos o retrato do que nós estamos vendo lá na política, porque essas pessoas não saem, elas não saem de um outro planeta e descem na Terra e se elegem, né, deputados e senadores e ocupam vagas no judiciário. Essas pessoas saem do seio da sociedade. Então nós temos... Somos nós que votamos e legitimamos eles. Exatamente. As pessoas falam porque nós temos um ex-condenado, mas nós escolhemos, nós fizemos essa escolha, nós poderíamos tranquilamente não votar, escolher outro, terceiro, quarto, tinha Tabet, tinha o Ciro, né, que saiu ainda menos vitorioso que a Tebet. Então nós tivemos essa escolha. Então, tá, mas boa parte, tudo bem, mas isso é democracia, engole o choro. Nós temos agora uma escolha. É um ex-condenado, tudo bem, mas permitiram que ele foi para lá. O judiciário, tudo bem, foi lá e anulou os processos. Claro, nós podemos até fazer uma live sobre isso, Karina, sobre que dá um baita de um debate, né? Dá uma baita de uma polêmica, né? Mas, meu Deus. 2 horas, tranquilamente, de papo frouxo, assim, né? Falar da situação criminal e da anulação dos processos do Lula. E aí tem 2 lados também. Mas nesse caso específico do PL, nós temos 2 lados também. E é o que me preocupa. Mas ele em si, o projeto em si, ele não é ruim, ele é bom. Só que nós temos um judiciário que se mete a todo momento em situações e atribuições que não é dele, tá? Não é dele. Na época que prenderam Daniel Silveira e caçaram Daniel Silveira do STF, a Câmara de Deputados não fez nada, que era atribuição, inclusive, de dizer o seguinte: olha, decide aí que eu vou decidir aqui pela perda ou não do cargo. Eles não poderiam ter deixado acontecer da maneira que aconteceu. Agora, tá? Especificamente agora, com o Dallagnol, o presidente da Câmara falou: olha, não está nada ainda. Quem dá a última palavra é a Câmara de Deputados. Eu vi agora essa notícia, faz pouco. Parece que agora estão se tomando uma posição de dizer o seguinte: olha, calma aí, tu decidiu por um lado, mas quem dá a palavra final é a Casa Legislativa. E um poder não pode interferir no outro. O Lira falou isso. Veremos qual será o resultado disso. Próximos capítulos. Exato. Eu acho que nós temos uma Câmara muito acovardada, um Senado muito pacífico, muito omisso. Muito. Né? Omisso. Exatamente, omisso. Muito omisso. Muito, muito omisso. Tu travou, Cris. Travou aí, eu acho. Travou aqui. A situação, nós estamos vivendo... E os poderes precisam disso. É um dos princípios, né, do direito constitucional, os pesos e contrapesos, o equilíbrio entre os poderes. O equilíbrio entre os poderes que não tem, né? Exatamente. Esse equilíbrio hoje não tem. Simplesmente um ministro do Supremo Tribunal Federal que decide quase que monocraticamente. É quase um poder moderador acerca de todas as situações que ocorreram nas eleições, por exemplo. Mas, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa assim, ó. De tudo isso que tu tá falando, tudo isso, apesar do texto da PL ser muito boa, isso me assusta. Exato. Por exemplo, se a gente for pegar... Pode falar, Karina, desculpa. Porque se eles fazem o que eles querem, eles acham que é uma coisa e fazem o que eles querem, tu já parou para pensar o que pode vir a causar a aprovação dessa PL? Então, o que eu penso, tá? No STF já disseram, tá? O próprio ministro da Justiça, o Dino, mencionou, se caso não fosse aprovado, em tom de ameaça, o STF iria tomar as medidas que já está tomando. E o que o STF tomou de providências? Bom, havia um inquérito que foi instaurado de forma completamente legal, completamente para quem estudou direito penal, para quem gosta de criminologia, para quem passou, né, leu muitos livros de faculdade, né, chegou no inquérito das fake news, onde o relator, que era a vítima, né,
de ofensas nas redes sociais, etc., instaurou um inquérito no âmbito do STF, sem anuência do Ministério Público Federal, mandou um prender, caçar, fazer uma série de situações como se polícia fosse. E, ao final, ele irá julgar tudo isso. O que representa os moldes do que nós conhecemos como ditadura, né? Onde um poder fica concentrado na mão de uma pessoa e ele, ao mesmo tempo, investiga, cumpre mandados de prisão, é vítima também da mesma situação e julga, que é, do ponto de vista, um caos, né? É algo que eu, pelo menos, nunca tinha visto, né, numa democracia. Isso me assusta demais, Karina. Não tenho como te dizer que isso é algo normal. E aí, claro, com a premissa que o STF é o intérprete da Constituição, eles julgaram como se fosse legal esse tipo de situação, como estivesse dentro da constitucionalidade, que para quem trabalha com direito sabe que não. Bom, mas voltando à situação. Caso ele fosse aprovado, daria mais liberdade? Olha, sendo bem sincero, eu acredito que não. Eles simplesmente continuariam fazendo da mesma forma que estão fazendo. E já disseram que, caso não fosse aprovado, eles implicariam em várias situações, como eles já estão fazendo. Mas, Cris, tu sabe que eu sofri essa PL aí na pele, né? Sim, sim. Simplesmente eu publiquei um vídeo no Instagram, onde viralizou esse vídeo, teve mais de 7,5 milhões de compartilhamento, e simplesmente um meio de comunicação foi lá e publicou que era fake news. E eu tive que entrar na justiça para que eu tivesse uma liminar para essa, tirar do ar, e agora nós discutir judicialmente o que é, o que não é. Mas imagina, quem pode dizer que o que o outro está falando é fake news ou não, sem antes tirar a prova legal disso, antes de e consultar para ver se o que se está falando é real ou não? Quem vai julgar isso se essa PL vier à tona? A minha preocupação é ver, tá, ok, foi aprovada. Quem serão as pessoas que dirão se a informação é correta ou não? No projeto de lei, tá, se fala em verificadores, tá? Ó, medidas contra a desinformação. Tá? As medidas estabelecidas no CAP devem ser proporcionais, indiscrimináveis. Existe dois vetores, que será uma agência reguladora que preparará e vai fazer esse filtro dessas informações, mas autoriza, e aí, inclusive, é motivo até de um requerimento, tá? Pela não aprovação dessa parte da lei, que fala que é o seguinte, olha só que bizarro, né? E aí temos que dar a honra aqui para o deputado que se insurgiu contra, que é a deputada Caroline Toni, do Partido Liberal de Santa Catarina. O que ela trata do seguinte, olha, primeiro enrijece as regras de responsabilização das plataformas no que tange a retirada de conteúdos da internet. De acordo com a última redação do projeto, compete às empresas definir e punir o que é ilegal e potencialmente criminoso. Aí olha o que ela fala depois. A medida da Tavênia, a meu ver, é inconstitucional, por cercear a liberdade de pensamento e, ao mesmo tempo, estatuir que a Carta Magna proíbe, estatuir o que a Carta Magna proíbe, que é a censura. Enquanto o PL 2630 estimula o banimento da opinião, blinda a liberdade de pensamento, assim, por não atender pressupostos regimentais, regras de pensamento, requer a desvinculação e, por conseguinte, a tramitação separada das duas propostas. Então, essa deputada, assim, surgiu justamente contra isso. Que as redes sociais atribuem um poder às big techs, né, sobre o que é justamente verdade ou não, e avança mais, punir aqueles que justamente fizeram o contrário. Tem uma situação, Karina, muito boa no projeto de lei que fala o seguinte, que dará formas e mecanismos para aquele que se sentiu violado, né, fazer a sua retratação, e que as redes sociais deverão proporcionar ao usuário essa plataforma. Tem um contrassenso ali, que eu imagino nesse ponto, né, que realmente não pode
as empresas, delegar as empresas privadas e essas big techs, punir e fazer essa verificação do que é ilegal ou não. Existe uma diferença também acerca do que é censura e do que não é. E, inclusive, um dos apoiadores desse projeto fala que a censura seria prévia, né? A censura seria o que eu devo publicar, tem que passar por um filtro antes. Antigamente, né, na época da nossa ditadura, para quem não sabe, os procuradores da República de hoje em dia eram os antigos censores, né? Temos, inclusive, pessoas da ativa em Pelotas que eram censores da ditadura e hoje são procuradores da República. Bizarro isso, né? Eles faziam essa triagem, esse filtro. Então, o PL, né, o lado que defende esse PL, diz que, olha, não é censura porque vocês publicariam e a informação seria verificada depois. Então, Karina, eu vejo como um problema. A gente precisa, de repente, achar um ponto em comum. E eu acredito que onera demais, né, os servidores e tudo mais, porque nós estaríamos... existe, né, filósofos, né, do direito, né, estudiosos mais aprofundados, né, em pesquisa, de fato, do direito, que fala que um Estado policial extremamente vigiador, que possui, né, nos moldes chineses, isso é muito prejudicial. Nós perderíamos uma liberdade subjetiva que nós temos. Por exemplo, se nós identificarmos todas as redes sociais, né, quem estivesse com o poder dessas informações ou tivesse alguma capacidade, por exemplo, de entrar nas nossas redes sociais e verificar que, por exemplo, alguém que destratou um parente, ou que traiu a esposa, o que não é crime, ou que traiu o marido, etc. e tal, pudesse ser alvo de chantagem. Parece bem estranho falar isso, mas é uma situação que nós vivemos em sociedade e todos nós, e aí eu digo tranquilamente isso, isso é objeto de pesquisa, inclusive, todos nós, em algum grau, fazemos algo que não é aceitável na nossa vida privada. E essa liberdade nós temos que continuar tendo. Seja destratar um parente, seja... enfim, por situações alheias à vontade. Ninguém quer ser mal, né? Ninguém tem esse objetivo de ser uma pessoa ruim. Mas, de algum modo, em algum grau, nós não somos tão bonzinhos assim. E essa liberdade, o que não toca o direito criminal e o que não interessa, de fato, para a sociedade, isso tem que ficar na intimidade e na vida privada de todo mundo. Concordo plenamente. E o incrível que pareça, Cris, eu pensando, tu tá falando, porque nós estamos tendo uma aula aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, mas o Cris está dando uma aula aqui pra gente, uma aula. Coisas que eu mesmo não sabia e tu tá trazendo aí. Que bom, e eu tô achando muito legal, assim, porque tá fluindo, tá sendo gostoso de ouvir. E nós estamos tratando de um tema extremamente polêmico que tem aí alguns viés controversos, mas ali eu não sei se tu viu no início, no parágrafo 1º, que diz que vai se aplicar, o parágrafo 1 diz: essa lei não se aplica a provedor de aplicação que oferte serviço de rede social ao público brasileiro com menos de 2 milhões de usuários. Como assim? Seria pequenas redes sociais que não tem vamos pensar uma assim, grande expressividade. Né? Seria só provedores que têm esse controle, mas que devam se utilizar das boas práticas, né, como exemplo para aplicar nas suas. Então, isso realmente saiu um pouco. O governo, quem editou o projeto de lei, pensou: olha, ele não vai dar conta de tudo, mas pelo menos os grandes provedores, Facebook, Instagram, nós queremos ter o controle. E aí que está, né? Se nós considerarmos a origem do controle social, nós vamos ver que não é coisa de liberal, tá? Não é coisa de liberal, tá? Nós temos situações que... Não, e aí isso é histórico, né? O controle social e as formas de regulação sempre vieram de governos totalitários, e não necessariamente de esquerda, porque muito se fala que Hitler era de esquerda. Não, ele se utilizou, no primeiro momento, dos trabalhadores, etc., mas ele perseguia comunistas. Então, Hitler era de esquerda,
completamente infundado. Não, absurdos, né, que nós ouvimos na época das eleições, e, enfim, era uma euforia de todos os lados, sem o mínimo discernimento, né? E nós temos que regimes extremamente totalitários querem o controle social. Eles precisam do controle social, precisam de dados, infodados, precisamos exatamente de pessoas que estejam com chip. Hoje, na China, até o controle corporal das temperaturas, né, foi feito durante a pandemia. Pessoas morreram dentro de prédios, etc. e tal, porque eles colocavam grades na frente e faziam controle social pelo aplicativo, pelo iPhone, inclusive, né, que tinha que liberar para saber as zonas de trajeto. Né? Alguém que tenha o controle da sociedade e o controle da informação, né, tem o controle e tem o poder que precisa. Então, isso me assusta. O governo do PT, também, o governo do PT, né? E aí eu digo para vocês muito tranquilamente, eu não apoio ninguém, não tenho viés ideológico nenhum. Né, como a Karina também trabalha dia e noite, meu trabalho é em cima de leis, em cima da legalidade, tentando trazer para as pessoas que me contratam um conforto, uma possibilidade de sair de situações delicadas, né, que a justiça as coloca, ou buscar o seu direito. Eu não tenho nenhum viés político. Mas nós sabemos que o governo do PT tem essa inclinação e flerta com algumas ditaduras comunistas, e nós sabemos disso, que é Cuba, Venezuela, né? E esses países não são exemplo nenhum de democracia. Desde o início, quando se fez essa divisão, o pessoal fala porque a ditadura fez isso e havia oposição que era de esquerda. Mas vocês entendem que em nenhum momento se discutia e se lutava por democracia? A oposição, na época da ditadura, queria uma ditadura, só que uma ditadura socialista. Isso é claro. Isso não tinha nem... não dá nem para entrar nesse mérito, porque se perguntar para os próprios, né, que defendem, vão dizer a mesma coisa. Sim, nós queríamos, né, a ditadura do proletariado. Era essa a onda do momento. E me preocupa muito, né, que países, e aí observando a história basicamente, países que querem controlar muito os seus cidadãos são países que têm um viés de repressão, um viés de controle, um viés de permanência no poder. E na China nós vemos muito isso. Equador, nós estamos passando por isso também. O pessoal do Equador está sofrendo uma situação muito delicada lá nos países que tem esse viés todo do que é fake news, do que é verdade, do que é mentira. Tem um controle por parte do Estado, né, das veiculação das informações. Na China e em Cuba nós não podemos falar mal do governo. Né? A Cuba tem uma pena de 5 a 10 anos para quem se opõe, para quem... né? O Putin, basicamente, tem isso. Quem se posiciona contra a guerra da Ucrânia é condenado de 5 a 10 anos também. Então, assim, me assusta, né, essa Mas tentativa essa de lei, tomar... essa PL, tem ali que o parlamentar tem imunidade, né? Não sei se tu viu. Eu vi. Eu digo, vem cá, como assim? Não, é que, na verdade, o que acontece? O parlamentar ele tem imunidade. Ele não é nem... seria completamente imune, mas o que aconteceu com o Daniel Silveira, ele não foi. Ele não se utilizou da imunidade parlamentar constitucional dele. Porque foi agressivo. Etc. Tá, tudo bem, então entra no cível, pede uma indenização, já que abalou a moral lá do ministro Alexandre de Moraes. Ele deveria ir lá, assinar uma procuração para um advogado, que ele deve ter muitos, e pedir uma indenização e pedir medidas cautelares em favor a ele, mas não ele julgar. E não se pensou na imunidade parlamentar dele. E eu vi, da mesma linha, acompanho de perto essas questões, porque é no tocante ao direito criminal, e eu vi juristas famosos, que eu não vou citar o nome, defendendo porque tem uma ideologia política. Então, é muito complicado, né, Karina? Eu não vejo com bons olhos, né, toda essa ânsia para assumir o controle das mídias, o controle social, de tudo isso.
Eu vi o ministro da Justiça, Flávio Dino, falando acerca que ele ignorava os termos de uso dessas plataformas, que isso não existia para ele, que não existia no governo dele, nem para ele, nem para a Polícia Federal, nem extremamente arrogante e totalitário nas suas falas. Então, assim, eu não consigo ver com bons olhos, né? Apesar de ele estar no Congresso Nacional e ter falado o que ele falou para o Moro, que eu achei uma extrema inteligência e pontual, realmente. O Moro foi um péssimo juiz do ponto de vista técnico, porque ele se deixou levar, ele falou com Dallagnol, marcava, ajeitava a prisão em flagrante, ajeitava situações ali que se eu defendesse o Lula, eu jamais iria aceitar uma situação daquelas. Então, ele foi feliz daquela situação, mas nós percebemos na fala dele que ele é extremamente totalitário, egocêntrico num nível muito elevado e que necessita desse controle para alguma coisa. Então, de quem vem eu não consigo confiar. Tá, Cris, entendi todo o ponto de vista teu, criminal, tá? Concordo com alguns aspectos, discordo de outros aspectos, mas eu gostaria de saber o seguinte, porque a gente já está mais ou menos, conversamos bastante, já estamos mais ou menos caminhando para o final. Eu queria entender e queria que tu me desse a tua visão, porque eu gosto do projeto, não concordo com algumas coisas, acredito sim que nós temos, vamos pensar nos dois lados, porque eu acredito que está desestruturado, desfreado essa má notícia que está nas redes sociais. Eu fui num evento em São Paulo, para te ter uma ideia, e no evento em São Paulo, eles falaram que daqui a um tempo mais vai voltar o jornal, as revistas, porque vai ter mais credibilidade do que a internet. Aí, o que eu quero te perguntar? Depois de tudo isso que tu me disse, qual é a solução que tu vê? Bom, o que tu diria que poderia nos ajudar daqui para frente, ajudar quem está com a gente? Tá tudo isso, tá uma bagunça, ok, mas o que a gente pode fazer? O meu papel como cidadão, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Bom, é difícil, Karina, porque nós não teremos um remédio imediato. Até por quê? Por que existe tanta desinformação? Por que existe tanta situação? Bom, primeiro... Falhou. Cris. Na melhor parte falhou. Volta. Eu não tenho um remédio rápido para isso, eu não tenho uma solução direta para isso, mas nós precisaríamos de uma população mais preparada, e aí eu falo bem tranquilamente de nível educacional. Nós estamos falando aqui do tio do Zap, né? Do tio do Zap, aquele parente que pega, olha aqui o que saiu, aí eu vou olhar o que, pelo amor de Deus, tá na cara que é fake news, é uma montagem, né? Nós precisaríamos, com certeza, de um nível educacional, de um nível de informação de melhor qualidade, né? Precisaríamos entender, né, o porquê que, por exemplo, o algoritmo dá mais importância para aquelas informações que simplesmente são virais, né? Os advogados têm, hoje, para alcançar números no TikTok, ele precisa fazer dancinha para conseguir enganar o algoritmo para chegar em certo público, né? E aí é uma situação delicada. Eu penso que um nível, tá, imediato, uma melhor grafia desse projeto de lei, invadindo minimamente a liberdade de expressão, e que nós não tenhamos um projeto de lei um detentor da informação. Que fosse geralmente um detentor dessa regulação, dessa operação, seriam todos os atores da sociedade, um grupo de trabalho intensivo. Quando se quer fazer algo assim, nós temos, no âmbito do direito da pesca, que eu atuo também, nós temos gestões compartilhadas com o ICMBio, com Sindicato dos Armadores, dos donos de barco, para decidir acerca de certas coisas. Eu penso que num projeto de lei deveria vir todos os atores sociais para formular o que é verdade e o que é mentira. Eu não posso simplesmente dar para uma agência reguladora que eu posso trocar a qualquer momento com
uma canetada do presidente da República, o presidente dela. Precisaria ser algo permanente, que houvesse em todos os atores sociais e que houvesse uma pluralidade, inclusive ideológica, que houvesse pessoas da esquerda, da direita, porque quem acredita nessa situação de esquerda e direita, ferrou, né? Dá para dizer que tudo que o capitalismo, o liberalismo criou é bom? Não dá. Dá para dizer que tudo que a esquerda criou é ruim? Não dá também. Né? A gente vive num país miserável, onde 95% da população recebe menos de 2, 3 mil reais. Se nós não tivermos SUS, por exemplo, o que aconteceria com essa população? Se nós não tivermos programas sociais, seja ele o nome que for, Fome Zero, Bolsa Família, Auxílio Brasil, tem pessoas que simplesmente não terão uma refeição por dia. Nós precisamos pensar de forma plural para termos tudo isso. Então, um projeto de lei que seja uma solução seria um projeto de lei que colocasse vários atores sociais para decidir acerca do que é uma notícia falsa, do que é mentira, que fosse delegado a pessoas, representantes do povo, que sejam os políticos propriamente, mas que houvesse uma gestão compartilhada disso. É isso que eu acredito. Isso seria muito bom se essas pessoas que eles colocassem lá fossem pessoas qualificadas, né, Cris? Não fosse simplesmente a escolha política. Apadrinhadas, Exato. né? Exato. Apadrinhadas. Nós sofremos... Porque aí nós ficaríamos na mão deles de novo. Então, eu vejo, né, da maneira que está, um problema grave aqui de situações, né? E penso que, se for apertar muito, as redes sociais... E outra coisa, uma coisa importantíssima que nós não falamos, que consta no projeto de lei, que seria o pagamento das Big Techs, Facebook, Instagram, etc. e tal, por veiculação do jornalismo. Então, por exemplo, se eles recompartilhassem uma notícia da Globo, eles teriam que pagar royalties por aquela notícia. E imagina. E aí que tá. A pergunta é, esse é o problema? Não, esse não é o problema. O problema é que eles estão manipulando a forçação desse projeto de lei pela mídia, pela própria mídia, dizendo o seguinte: olha, eu vou te dar aqui, mas tu me apoia para eu aprovar esse projeto de lei. O que é uma situação, no meu ponto de vista, um ato criminoso, né? É a troca que sempre existiu, né? Tu sabe que, falando, hoje eu vi uma informação nas redes sociais que o cara disse assim, que o pai dele chegou nele e disse assim: olha só, tu viu quem é que tá me seguindo? Ronaldinho Gaúcho. E eu tenho conversado com ele todos os dias. E o filho olhou e disse assim: mas esse não é o Ronaldinho Gaúcho. Chamando a atenção. Porque o filho disse assim: não, como assim o Ronaldinho Gaúcho? Não tem como, o Ronaldinho Gaúcho não vai dar troca pro meu pai. E o Ronaldinho Gaúcho tinha 144 seguidores, para te ter uma ideia. Não. Então, Karina, eu tenho certeza que há um consenso que todo mundo quer combater isso. Mas a que preço? Mas a que esforço, né? É a mesma coisa. Olha, eu preciso, né, trabalhar, mas eu não vou trabalhar trocando a minha saúde, né? E esse projeto de lei mais ou menos trata disso. Olha, se nós não temos uma regulação, precisamos ter, e nós teremos que pagar um preço. Mas será que esse preço vai realmente valer a pena? Será que nós estarmos extremamente vincular ao nosso CPF uma rede social não seria algo muito perigoso? Olha os vazamentos, Edward Snowden, né? Espiões, etc. e tal, que fizeram ele fez chantagens com jornalistas para publicar o que eles queriam, porque ele invadiu, não sei se vocês sabem disso, ele invadiu basicamente celulares de várias pessoas, vários jornalistas, e fez chantagem para eles publicarem acerca de certas situações. E foram situações que eu mencionei aqui. O chefe que saiu com a secretária, que era casado, tinha uma família. Imagina! Então, nós colocaríamos o nível da informação numa situação muito delicada. E nós, de certa forma, estaríamos expostos a essas situações. Nós vincularmos o nosso CPF a uma rede social, todo mundo sabe o CPF de todo mundo. Eu consigo essa informação muito rapidamente na internet. E se nós vincularmos uma rede social a ela, seria muito fácil, né, hackear essa rede social
e eu invadi a vida privada de várias pessoas. Então, é muito delicado. Eu, sinceramente, eu não queria pagar esse preço. Penso que devemos ter uma regulação, mas da maneira que está, eu sou totalmente contra. Concordo contigo plenamente. Acredito que nós temos sim que regular, tem que regular, mas não nos moldes como está sendo. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, a hora é agora. Nós temos 10 minutinhos para pergunta. Perguntem aí. Sigam o Dr. Cris nas redes sociais dele. Ele é maravilhoso, vocês já viram. Então, assim, ó, sigam ele lá nas redes sociais dele. Ele vai colocar aí as redes sociais dele. Vocês sigam ele. Me acompanhe no Descomplicando Imposto lá no YouTube, que vai ter mais informações lá, Descomplicando Imposto. Nos acompanhe. Provavelmente nós vamos ter outras lives, eu e o Dr. Cris, até porque nós temos um assunto mega polêmico aí que nós queremos trazer, essa cassação do Dallagnol. Isso é um debate bem ferrenho, nós queremos conversar sobre isso, porque o Dr. Cris ele tem uma posição, eu tenho outra, ele é criminalista, eu não sou criminalista, então eu não entendo muito bem do criminal, e eu tenho um outro viés, mas ele, se está na lei, é para ser cumprido. Então, e é isso que eu sempre falo, né, Karina? O direito, ele tem dessas, né? Nós não podemos... Situações que ocorrem no dia a dia, nós podemos não gostar do resultado. Isso é muito claro. O resultado está horrível. Eu não queria que, por exemplo, que tivessem cassado o Dallagnol. Mas será que a decisão não foi acertada? Porque ele combateu a corrupção. Tá, mas a decisão em si foi acertada ou não foi acertada? Eu não estou dando opinião, dando posição aqui. Eu só estou instigando ao debate. Olha, às vezes a decisão é correta. Será que o Lula, na anulação do processo dele, a decisão é correta ou não é correta? Eu não gostei, eu queria que tivesse sido... Tudo bem, mas a decisão em si foi acertada ou foi errada a decisão? É isso que nós precisamos pensar. E o criminalista pensa dessa forma. Nós analisamos tecnicamente e não com coração, não com emoção. Nos perguntaram aí, não sei se tu visse, qual é a posição da OAB dessa PL? Tu que está mais acirrado na OAB, tu tem alguma posição? Então, a OAB, gente, ela trata diretamente sobre violações de direitos humanos. Ela não ataca do próprio colegiado da OAB, não atacar decisões judiciais, e sim a forma como se deu ou não se deu a decisão judicial. Então, a OAB, nesse sentido, ela realmente não tem essa atribuição neste momento. É um projeto de lei, ele deve ser respeitado enquanto projeto de lei. Agora, a aprovação ou desaprovação desse projeto não cabe à OAB. Sim, se caso for aprovado, se isso chegar, até porque tem vários, inúmeros projetos de lei, são absurdos, né? A OAB não vai se manifestar e nem tem essa atribuição nesse primeiro momento. Então, gente, não cobrem da OAB uma coisa que não é atribuição dela nesse momento. Tem o Jair, acho que tá falando ali que se essas decisões são erradas. Doutor, essas decisões todas estão erradas? Sobre o Dallagnol e Lula, né? Provavelmente. Então, nós precisaríamos marcar uma live para conseguir entender como chegou, né? Como dessas decisões chegaram. Até porque é muito complexo falar um pouco nesses minutos o que aconteceu. Exato. Porque existe, para entender, tem o processo e tem uma outra parte que foi invadida também. E teria que ser uma live, vou dizer para vocês, pessoal, assim, mais ou menos de 1h30, Exato. Porque tem muita coisa que tá... Eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez vocês não entendam, e eu que sou advogada e não sou criminalista, o Dr. Cris me explica e eu olho para ele e diz assim, eu, Karina, não entendo. Então, eu imagino vocês, por isso que a gente precisava de 1h30 aqui, a gente pode marcar com o Dr. Cris. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas ali, se vocês quiserem, a gente faz uma próxima live falando especificamente destes processos, por que teve toda essa cassação, por que teve anulação
do processo do atual presidente e por que foi anulado, para vocês entenderem por que foi anulado. Porque existe um burburinho que foi anulado. Gente, existiu um erro. Existiu. Eu, Karina, e eu sou muito sincera, não concordo, mas processualmente existe um erro. Mas eu, Karina, não concordo. O doutor Cris me explicou, a gente conversa, e ele está correto. Foi errado. No entanto, eu, Karina, emoção, razão, não usando a razão, só a emoção, eu não concordo. Mas o bom dessa troca, mim e do doutor Cris, é especificamente isso. É a gente trazer esses pontos de vista, vocês entenderem que sim, existiu um erro nesse processo, que a anulação foi correta, tá? Está certa. No entanto, o porquê disso tudo. Até mesmo para vocês entenderem. Não é isso, doutor Cris? É isso aí. Gente, então, são situações que, por exemplo, a regularidade de um processo. Vamos ver quem que perguntou. Foi a Cibele Vaz, tá? Cibele, então, nesses pontos, como é que um processo começa errado e deixa esse processo seguir de forma errada, equivocada, etc. e tal? Bom, as decisões são entendimentos. Hoje, o entendimento de hoje pode não ser o entendimento de amanhã. A condenação de segunda instância já mudou 2 ou 3 vezes. Né? Os planos de saúde já mudaram. Né? Antes, se tinha um entendimento que era só o que constava no plano de saúde, na pólice lá do plano de saúde, o STF já disse que não, é amplo, não é amplo, enfim, os entendimentos mudam. O processo do Lula é muito complexo do ponto de vista material, do ponto de vista do direito penal. Nada no Brasil se teve parecido com uma situação daquela. As provas juntadas e o que o Ministério Público Federal fez, vamos dizer assim, o esforço para o erro foi de todos os lados. Eu posso dizer para vocês tranquilamente que teve parte do Ministério Público Federal, teve parte do juiz Sérgio Moro, teve parte do Supremo Tribunal Federal no primeiro momento, teve situações erradas no TRF4. Então, dá pano para manga para a gente conversar sobre isso. Tiveram muitos erros, muitas falhas, alguns acertos, mas é isso, né? A decisão, nós precisamos analisar, e o advogado analisa, a regularidade, não o resultado. O resultado, né, ele não é pertinente, vamos dizer assim, porque nós, da mesma forma, que se nós quiséssemos condenar o Lula ou descondenar o Lula de uma forma errada ou certa, eu não estou fazendo juízo de valor agora, nós estaríamos colocando outras pessoas em situações de risco, porque as decisões que são tomadas no Supremo Tribunal Federal repercutem em todos os processos do Brasil e repercutem, inclusive, na vida privada de todos nós. A partir do momento que nós permitimos que um policial entre na casa de um traficante, que seja traficante, que todo mundo conhece, sem mandado judicial, invade e prenda ele arbitrariamente, nós iremos permitir que o mesmo policial faça isso conosco. E eu não sou traficante. E eu não pratico crimes. Mas eu daria uma carta branca para esse policial fazer isso porque ele tem suspeita que eu seja alguma coisa. Então, eu já anulei vários processos judiciais nesse mesmo sentido, de pessoas que entram, a polícia entra, vai lá, faz a prisão, acha droga, inclusive, quilos e quilos de cocaína, seja lá o que for, maconha, êxtase, e eu cheguei, e no primeiro, segundo grau, anulamos completamente a decisão. Aí vocês vão dizer assim, que horror, solta um bandido. Não, eu estou preservando o que está escrito na nossa Constituição Federal, que uma pessoa não pode sofrer uma violação do seu domicílio, porque isso está consagrado na Constituição Federal. Não é porque um traficante vai ser liberado ou anulado ou beneficiado, vocês podem dar o rótulo da maneira que vocês quiserem, que eu vou colocar a minha garantia constitucional em risco. Não, tem que ser respeitado, tanto para mim quanto para qualquer pessoa. Então, deixo aí para vocês essa analogia para vocês pensarem, né? E isso é muito bom, né, Cris? Esse pensamento aí é muito bom. Nós vamos acabar, daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Mas eu quero te agradecer. Imagina, eu quero te agradecer muito, 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 porque eu vou te dizer assim, eu tive uma aula hoje. Que legal, cara. Uma aula. Que legal. Amei. Obrigado amei mesmo. A nossa reunião. Amei toda a conversa. Tive uma aula, gostei bastante. Acredito que a gente pode ter outras lives. Acho que a gente pode fazer
conversar com todos os nossos seguidores, trocar essa ideia. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá agora. Se vocês quiserem uma próxima live específica sobre esse tema, vocês votem lá que eu convido o Dr. Cris, vejo se ele está disponível numa próxima e a gente debate esse assunto. Não existe certo ou errado, existe ponto de vista. É isso aí. Simples assim. Muito, muito, muito obrigada, Cris. Karina, brigadão. Pessoal, printa a tela, marca eu e o Cris, me diz qual foi a tua maior aprendizado nessa live de hoje e vamos para cima. É isso aí. Gente, obrigado, Karina. Estou sempre à disposição. Só chamar. Obrigada. Beijão. Beijo. Tchau.